Jesus se levantou dali e foi para a região da Judéia, além do Jordão. Novamente, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, e ele começou a ensiná-los, como era de seu costume. Alguns fariseus se aproximaram, com a intenção de colocá-lo à prova, e perguntaram: é lícito ao homem se divorciar da sua esposa? Jesus respondeu: o que Moisés vos mandou? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar a mulher. Então Jesus disse: foi por causa da dureza dos vossos corações que ele escreveu esse mandamento. Mas, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Mais tarde, em casa, os discípulos voltaram a questioná-lo sobre isso. Jesus lhes disse: quem se divorciar da esposa e se casar com outra, comete adultério contra ela. E se a mulher se divorciar do marido e se casar com outro, também comete adultério. Algumas pessoas traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se indignou e disse: deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. E, tomando as crianças nos braços, as abençoou, impondo as mãos sobre elas. Ao continuar o caminho, um homem correu até Jesus, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, Deus. Tu conheces os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás, honra teu pai e tua mãe. O homem respondeu: mestre, tudo isso tenho guardado desde a juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Terás um tesouro no céu. Depois, vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas, ao ouvir isso, o homem se entristeceu e foi embora, porque possuía muitos bens. Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: quão difícil é para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com suas palavras. E Jesus continuou: filhos, como é difícil para quem confia nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram ainda mais perplexos, se perguntavam uns aos outros: então, quem pode ser salvo? Jesus os olhou e disse: para os homens é impossível, mas para Deus, não. Pois para Deus tudo é possível. Pedro então disse: eis que deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba, já neste tempo, 100 vezes mais, com perseguições, e, no mundo futuro, a vida eterna. Mas muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos, os primeiros. Seguiam o caminho para Jerusalém. Jesus ia à frente. Os discípulos estavam maravilhados, e alguns, com temor. Ele chamou os 12 e começou a dizer o que estava para acontecer. Eis que subimos para Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Zombarão dele, o açoitarão, cuspirão nele e o matarão. Mas, ao terceiro dia, ressuscitará. Então Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se e disseram: mestre, queremos que faças por nós que vamos pedir. Jesus perguntou: o que vocês querem que eu faça? Eles disseram: permite que, na tua glória, um de nós se sente à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem beber o cálice que eu bebo? Podem ser batizados com o batismo com que sou batizado? Eles disseram: podemos. Então Jesus disse: vocês beberão o cálice que eu bebo e serão batizados com o batismo com que sou batizado. Mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, isso não me pertence conceder. É para aqueles a quem está preparado.
Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com Tiago e João. Mas Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os que governam os gentios os dominam, e os seus líderes exercem poder sobre eles. Entre vocês, porém, não será assim. Quem quiser ser grande entre vocês, seja o servo. E quem quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Depois, chegaram a Jericó. Ao saírem da cidade com uma grande multidão, Bartimeu, um cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos tentavam fazê-lo calar, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse que o chamassem. Então foram até ele e disseram: Tenha ânimo, levante-se, ele está te chamando. Bartimeu lançou de si sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Jesus perguntou: O que queres que eu te faça? Ele respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus então disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente Bartimeu recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho.